Fala, nação alvinegra, você está em um dos cortes do nosso canal. Deixa o like porque o algoritmo do YouTube mudou, a gente precisa de mais alcance. Conto com vocês, roda o vídeo. E aí vamos para o pronunciamento de Osmar Stable. Acho que é algo que, primeiramente, foge um pouco da letra porque ele não fala para cá. Ele fala para os outros, né? Ele fala para uma outra realidade, aquela que ele não pode enfrentar. Vou usar até o tweet aqui, vai ficar mais bonitinho. Deixa eu trazer para vocês na tela o que falou o presidente. Presidente? Vocês acham ele presidente? Não sei, né? O nossa abelha rainha. Nossa abelha rainha, quem assuma o seu problema. Vamos lá? Olha o que tem aqui o nosso querido. Estão dizendo que eu sumi, mas estou dando expediente normalmente no Parque São Jorge todos os dias. O que as pessoas precisam saber é que estou fazendo o que é o melhor para o Corinthians. Não está fazendo o que é melhor para o Corinthians, mas sigamos. Vamos resolver primeiro as pendências com o elenco, para depois pagar os transfer bans, contou em entrevista ao blog do Nicola, do R7. O que a gente tem para falar sobre o nosso querido Abelha Rainha? Primeiramente, a gente tem que lembrar que amanhã vence o segundo pagamento, né, dos direitos de imagem das meninas. Pouca gente liga para isso, mas é importante destacar que o Corinthians ainda, pelo menos, não tem notícia sobre isso. Estou falando sobre isso porque não há notícia nenhuma de que as Brabas têm o pagamento dos direitos de imagem, que venceu no dia 15 do mês passado. O Corinthians sempre foi enrolando, foi aumentando o tempo, né, em que ele pagava os seus direitos de imagem e já antecipou, de certa forma, absolutamente tudo. Então, nessa perspectiva, amanhã tem o vencimento. Se não pagar amanhã, o Corinthians tem 2 meses e as meninas podem ajuizar uma ação na justiça e cobrar o Corinthians das multas contratuais que tenham a receber, passar para frente, entre outras coisas. Daqui a 6 dias, vence o dos meninos, do masculino, que é muito mais grave. O Corinthians, vale ressaltar, os direitos de imagem é o percentual maior da remuneração, não é a CLT. Geralmente é dividido em 60-40, ou no máximo, no mínimo, né, 50-50. Então o Corinthians vai ter mais 6 dias para pagar os valores dos direitos de imagem. Passou dos 6 dias, que é uma quinta-feira, salvo engano, posso estar enganado? Não estou enganado não, né? A sexta-feira, quinta-feira que vem, o Corinthians tem para fazer o pagamento. Se passou do dia 21, qualquer jogador do elenco pode entrar com a rescisão, baseado na Lei Geral do Esporte. São 2 meses. Então, por isso que da última vez o Corinthians optou para não pagar o transfer ban da Câmara Nacional e pagar os direitos de imagem. O Corinthians está escolhendo qual boleto vai pagar. O problema é que naquele momento o Corinthians recebeu um aporte da Fatal Fans, uma antecipação de 2/3 do contrato completo sobre isso. Então, nesse período que a gente tem aí o Osmar Stable, ele está simplesmente sem dinheiro em caixa para absolutamente nada. Ele não conduziu, ele está antecipando, ele não sei de onde ele vai conseguir reunir valores para fazer os pagamentos, tanto das meninas quanto dos meninos. Mas digamos que seja uma despesa corrente, ele consiga pagar os direitos de imagem. O transfer ban não tem data para ser resolvido. Por que o transfer ban não tem data para ser resolvido? Porque o Corinthians não vendeu ninguém. Eu vou lembrar para vocês que nós expusemos aí a ata de maio de 2026, que dizia que o Corinthians estava em uma situação de déficit porque não tinha vendido ninguém no primeiro semestre. O Corinthians está no mês 8, e continua sem vender ninguém. E o Corinthians não consegue pagar ninguém. Não consegue contratar e não consegue fazer absolutamente nada. Tem uma dívida homérica com o Memphis Depay, tem dívida com o elenco, tem dívida com as meninas e vale destacar, tem dívida das férias. Os jogadores foram para as férias sem o dinheiro. Os jogadores não receberam os valores das férias. Então é muito maior. O Corinthians pode acumular nessa situação quesitos que podem ensejar dentro da Justiça do Trabalho a rescisão do contrato e pedir pela completude ali da sua continuação, como aconteceu com alguns dos nossos últimos atletas. Então o Stable aqui está dizendo que está resolvendo o quê?
que ele está resolvendo? Ele está se escondendo. E sim, ele se esconde. Por que ele está escondido? Porque na nota oficial, que foi dito, a decisão foi uma segunda-feira, não foi? Segunda-feira? Não, terça-feira, perdão. Já estamos na sexta-feira, são 3 dias. Naquele momento em que ele sai fugido, sem falar com nenhum jornalista, ele afirma, em nota oficial, que haverá uma coletiva. Já temos 3 dias e o presidente do Corinthians sequer marcou a coletiva. Sequer. Ele já decidiu, não decidiu? Já não há mais Memphis na história do Corinthians. O Corinthians já jogou a primeira partida sem o Memphis. Empatou fora de casa, vai estar com a ausência do Yuri, possivelmente. E não tem perspectiva de contratação. É esse elenco aí para menos. Porque a gente pode vender jogadores. O que ele está fazendo no Corinthians? Qual é a solução que ele está fazendo? Qual é a reestruturação que ele está colocando? O que está melhorando no Corinthians? O Corinthians não tem nenhuma reestruturação em vista. O que tem nesse momento é uma tentativa clara, né, de cortinas de fumaça. Várias denúncias foram colocadas em relação ao Stabile e ele jamais teve a oportunidade, ou pelo menos jamais foi questionado de forma muito brava sobre isso. Não é mesmo? Nunca foi sabatinado. Nesses 1 ano e 3 meses, ele praticamente não, ele só foi sabatinado na hora da sua posse. Nem na campanha indireta, ele fez nenhum tipo de pronunciamento, nenhum tipo de entrevista, porque a imprensa falava por ele. Ou vocês não lembram que vocês tiveram acesso aí ao Cittadini, todo mundo batia no Cittadini, o Stabile sequer teve entrevista. Ele só vai estar na entrevista uma semana antes do negócio do impeachment do Augusto Melo e quando ele vai tomar posse. Depois ele não dá entrevista para ninguém aberto. Quem deu foi o Tuma Júnior e apagou. Então, a presidência do Stabile é absolutamente covarde nesse sentido. Covarde para mentir para o torcedor, enganar o torcedor que tem uma reestruturação. Nem o jornalista consegue perguntar a ele que grupo de reestruturação existe no Corinthians, da qual todos pularam do barco e ninguém entrou novamente nesse barco. Que o financeiro faz uma proposta ou indica o melhor caminho para o Corinthians e ele simplesmente nega esse caminho. Onde está a reestruturação financeira do Corinthians? Cadê o plano que foi dito? Olha, vou apresentar o plano para você, Buono. Lembra que teve ali o Buono lá com a Abelha Rainha? Ele falou, não, é só ir lá que você encontra o plano de reestruturação financeira do Corinthians. Até hoje estou procurando esse plano. Cadê o plano? A transparência, que eu saiba. E como a gente teve acesso, nós tivemos acesso nesse dia à questão dos valores, né, que estavam no Core, não tem plano nenhum de reestruturação. É pagar com o que dá. E sabe o que vai pagar com o que dá? Com os jogadores. Esse é o plano de reestruturação do Stabile. Alongar a dívida, todo mundo tem que fazer, né? Tentar fazer uma negociação ali. De resto, qual é o plano do Stabile? Não há plano do Stabile. Não há qualquer plano do Stabile. Mas tá aí o pronunciamento da Abelha Rainha. O que vocês acharam do pronunciamento da nossa Abelha Rainha? Que diz que está mais preocupada em pagar a questão dos salários. Para complementar, saiu a matéria agora há pouco, também, né? Aproveitando o caso, já que ele disse que a prioridade é essa, né? O Diniz não estava muito satisfeito com a questão eu acho que é uma quebra de confiança, né? A quebra de confiança quando você tem tudo alinhavado ali com o seu presidente, o cara diz, olha, vai dar tudo certo, vou falar com o jogador, tudo certo, tranquilo, show de bola. E aí você não consegue, você simplesmente sucumbe à política. É óbvio que o Diniz sabe que é pela política, não é pelo financeiro. Aí o Diniz quer usar o caso Memphis para cobrar salários atrasados dos jogadores. Agora se vira, irmão. Olha lá, ó. Vai destacar, tá? O Memphis também não recebeu. Em julho, o Memphis também não recebeu, tá em débito. Os valores do Memphis, digamos assim, os valores de rescisão do contrato, porque acabou, certo? As férias, os direitos de imagem, o Corinthians não pagou ao Memphis. Só para constar, esse valor de 77 é um pouquinho a mais nesse aspecto.
Mas vamos lá. Fernando Diniz ficou incomodado com atrasos de salários no Corinthians e pretende usar o impasse envolvendo o Memphis para cobrar a diretoria. Segundo o Asa, o treinador não quer transformar a frustração com a negociação em desculpa para resultados, mas vai pressionar internamente por valorização. O Diniz não quer usar essa questão do Memphis de desculpa. Foi o que o Diniz falou ontem, né? É o time dele, o time que tá ali. Ele tá irritado, ele tá incomodado, ele tá decepcionado, mas ele quer usar isso para cobrar o clube para valorizar quem está. Então, Memphis não vai ficar? Beleza, então. Já que vocês vão economizar com essa questão do Memphis, então paga quem tá aqui. Então valoriza quem está. Cuida melhor de quem está, porque existe um incômodo muito grande do Fernando Diniz em relação ao atraso de salário dos jogadores. Os jogadores têm ali um mês de imagem atrasado. Nos últimos 4 meses, 3, os salários da CLT foram pagos de forma atrasada. Esse mês também era para ser pago na sexta passada, foi pago na segunda. E o Corinthians tem atraso com esses atletas. Os jogadores e eles confirmaram isso, ficaram sabendo dessa decisão, né? Decisão lá em não renovar com o Memphis no ônibus indo para o aeroporto, e isso acabou gerando a condução da situação em relação ao departamento de futebol. Bom, e aí é o que eu falo, o Diniz tem a percepção e já entendeu que a percepção é que não é financeiro, é político. A discussão é sempre essa. Se é financeiro, seria de um jeito. Se é político, é de outro. Neste caso, a política venceu a questão financeira ou os profissionais da área. Portanto, nós temos ali o caso estable. Vai ser pressionado, apesar que o Diniz é funcionário nesse caso, né? O Diniz é funcionário. Espera lá, calma lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas nesse caso, vamos aguardar, porque o Diniz agora tem uma carta na manga. O que vocês acharam sobre isso? Você chegou ao final desse vídeo. Temos mais conteúdos aqui nessa tela para você. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.